O que é que leva em muitos casamentos à saturação da relação? Há várias razões que podem levar uma relação a saturar-se. Desde logo, como abordamos na primeira parte do programa, a razão pela qual as duas pessoas estabeleceram a relação. Muitas vezes, a relação do casamento é tida como uma relação normal e habitual entre amigos, em que os dois estão para fazer a sua vida, simplesmente a vão fazer apoiados um no outro, um ao lado do outro. Certamente esta é uma relação que não deveria chamar-se casamento, com todo o respeito, porque as pessoas são livres de escolher o tipo de relação que têm entre si. Agora, é importante que uma relação tenha um nome e seja o nome que lhe corresponde. Estar ao lado do outro, vivendo a sua própria vida e ajudando o outro a viver a sua própria vida, sem haver uma vida comum, não é de facto um casamento, com todo o respeito pelo tipo de relação que se possa estabelecer com outra pessoa. Então, aqui estamos a tratar de outro assunto, do assunto em que duas pessoas decidem juntar as suas duas histórias, os seus gostos pessoais que são diferentes muitas vezes, as suas tendências pessoais que são diferentes também, as suas famílias que são diferentes, decidem juntar isso tudo e, como se não bastasse, ainda construir um futuro que é um futuro comum, vindo de duas origens completamente diferentes. Muitas vezes a relação satura-se ao fim de algum tempo no início, porque as pessoas simplesmente deixam de viver enquanto pessoas. Têm a ideia que viver com o outro permanentemente 24 horas por dia, sem ter o seu espaço, pode ser aquilo que vai construir a relação. Na verdade, ao fim de algum tempo, vai sobressair um sentimento de perda e de negação de si mesmo, que é muitas vezes difícil de ultrapassar, mesmo quando a relação está, de alguma forma, consolidada sobre outros valores. Portanto, a verdade é que, sobretudo no início, não pode cada um abandonar completamente aquilo que é a sua vida pessoal. Em contrapartida, temos o outro extremo, em que as pessoas simplesmente se juntam, mas cada uma continua a ter a sua vida. Isso também vai produzir a saturação, porque a determinado momento a pessoa já não é capaz de estar disponível para que o outro faça exclusivamente aquilo que quer fazer. Então tem que haver aqui um equilíbrio entre as duas coisas, ou seja, aquilo que é necessário e mais necessário é que desde o primeiro momento os dois se habituem a ter atividades que sejam atividades conjuntas, ou seja, construir uma vida conjunta. Uma vida conjunta não aparece se nós não a provocarmos. Uma vida conjunta não aparece se nós não a construirmos e os dois têm que ter a determinação de a construir. Visitar lugares que sejam agradáveis para os dois, praticar atividades que sejam agradáveis para os dois, ter amigos que sejam comuns aos dois. Isso é fundamental e dessa forma a relação pode constantemente ser recriada, pode renascer a cada instante e tornar-se uma relação nova.